Bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Instituto Pavarini, lugar que você está entre gigantes. E hoje, senhoras e senhores, não poderia ter pessoa mais especial para fazer o último episódio de podcast do Instituto Pavarini deste ano. Mas ela volta, tá? Ela nem sabe disso. Acabei de falar para ela, ela deve estar com o coração assim, ó. Porque ela nem começou, ela já sabe que tem que voltar. Hoje nós vamos falar de mindfulness. Você já conhece essa prática integrativa? Você já ouviu falar? Tem ideia? Coloca aqui nos comentários que a gente gosta muito de saber. Ou de repente você já é praticante, instrutora. Vamos descobrir. É muito importante essa troca. Hoje, para falar de mindfulness, olha que gostoso. Olha, você prestou atenção no título do episódio? Do caos à calma. Mindfulness como um refúgio para a mente pós-moderna. Você já entendeu como é que vai ser especial esse episódio? E para falar dessa temática, eu trago aqui, senhoras e senhores, mas pensa numa admiração absurda. É uma admiração absurda. Eu sou muito honrada de tê-la na minha vida, porque a gente tem bastidor, a gente conta algumas coisas, tá? Mas para falar desse tema tão importante, eu trago aqui a doutora Edilene Cristina da Silva Gerard Donato. Ai, que maravilha, gente! Enfermeira, docente da USP Ribeirão e coordenadora do CEMIT, que ela vai contar pra gente o que é o CEMIT da USP Ribeirão. Doutora Edilene, seja muito bem-vinda! Obrigada, Thalita. Agradeço demais, viu, o convite e finalzinho, né, das atividades do ano, terminá-las com essa conversa, terminá-la aqui com esse canal maravilhoso, né, de troca de informação, é uma alegria. Fico muito honrada, viu? Oh, meu Deus, gente, vocês entendem que eu tenho... Tem hora, gente, que assim, eu aprendi assim uma frase que eu levei pra minha vida, tá? Eu tenho licença poética. Deixa eu só te explicar uma coisa. Eu tenho licença poética com a doutora Edilene, tá? Eu vou chamá-la de Nani volta e meia, tá? Porque eu aprendi, inclusive, gostei muito desse aprendizado nas trocas que nós temos, que eu não tenho vocação pra ser humilde quando eu tô de frente com a doutora Edilene. Que isso? Contar pra você, Edilene, você nem sabe, Nani. Quando nós trabalhamos juntas, todas as segundas-feiras, por 3 anos, reunindo às 8 horas da manhã. É sobre isso. Porque nós tivemos um trabalho muito prazeroso, de muita honra, que foi dentro um grupo de trabalho, de práticas integrativas que nós realizamos muitas ações e nós tínhamos essa rotina de reunirmos 8 horas durante 3 anos, às 8 da manhã. Então, é um prazer, só que era virtual, porque ela está em Ribeirão e eu aqui em São Paulo. Minha gente, quando eu encontrei essa mulher na minha frente, eu falei, que isso, Brasil? Sabe, quer ser grande, esteja em tiris gigantes? Pensa uma diva na minha frente. Foi isso que eu senti. Eu ficava olhando assim pra ela, eu falei, gente, ela é maravilhosa demais. E a minha amiga, assim... É sobre isso, tá, Nani? Falei pra todo mundo, está registrado. E, Nani, querida, você atua com mindfulness há um bom tempo. Atua, é praticante, é instrutora, faz pesquisas, meu Deus! Mas eu tenho uma pergunta anterior. É o que mindfulness? Conta pra gente. Bom, a gente pode dar uma resposta curta, né, e até por conta que nós temos várias coisas na pauta. Imagino aí, né, na sua cabeça, que é ampla, né, e complexa, para definir de forma mais objetiva, né? Mindfulness, essa palavra, ela é inglesa, né? E ela foi a palavra traduzida, né? A tradução do inglês para o termo sati, né? Que é uma palavra em sânscrito. E no português a gente traduz como atenção plena ou consciência plena, né? E trata-se de um estado mental, né? Que é aquele estado mental em que a gente está com a nossa atenção focada no momento presente, né? Sejam naquelas experiências, né, naqueles eventos que estão acontecendo dentro da gente, seja exteriormente, né, mas permitindo que a mente não divague, né, para eventos do passado e do futuro, mas se situe no momento presente, aquilo que você está vivenciando no agora, né, com uma particularidade, né, buscando o não julgamento e a aceitação Uau. do seu estado, seja ele qual for. Né? Então, Nani do céu. basicamente, mindfulness é
esse estado mental, né? Quando a gente fala pratica o mindfulness, né, são aquelas técnicas, exercícios que a gente usa para manter a nossa mente, né, nesse estado. Uhum. Naturalmente a gente chega a isso, né? É algo que é inato. A mente passa por diferentes estados, né? Inclusive o estado de mindfulness. Mas quando você se propõe, né, estabelecer um lugar, uma hora para fazer isso, você usa as técnicas. Né? No dia a dia, você também pode acessar. Né? Então a gente diz que mindfulness começou a modificar a sua vida a partir do momento que isso é incorporado no seu dia a dia. Então você faz suas atividades, né? Rotineiras, naturais, né? Mantendo esse estado mental. Né? Então eu estou tomando um banho, né? Eu estou fazendo isso com 100%, no máximo de presença mental nesse ato. Né? Se eu estou lavando uma parte do meu corpo, eu estou fazendo isso com toda a minha atenção, né? E consciência do que está acontecendo comigo, né? Sentindo, né, os diferentes estímulos sensoriais, né? Sejam táteis, auditivos, visuais, né? Sentindo aquilo realmente com toda a minha atenção e não pensando em alguma coisa que está fora daquele momento. Né? E o pensamento automático, né? Assim, poder fazer uma coisa e pensar em outra, né? Tá com a mente em outro lugar, não é que isso é ruim, né? Mas permanecer nisso a maior parte do tempo, né? Uma proporção desequilibrada em relação ao estado de mindfulness, isso vai prejudicando a nossa saúde mental, né? Vai deixando a gente menos satisfeito com a vida, né? Com as escolhas menos pautadas na realidade, mais pautada por histórias mentais que a gente acaba contando, focadas no presente, no passado. Então, basicamente, a gente pode dizer que mindfulness é esse lugar, né, da presença. Olha, eu recomendo você que ouviu, volta e ouça novamente, porque sabe, eu gosto muito de definições e Nani, né, descreve maravilhosamente bem toda o significado do mindfulness. Então ouça novamente, vê se não é o que a gente está precisando. Vê se não é justamente o que a gente está precisando neste momento, com tantas distrações e o impacto que isso tem na nossa saúde mental. E doutora Edilane, uma das suas linhas é justamente a saúde mental e o mindfulness, essa conexão? Eu sempre tive, né? Toda a minha trajetória acadêmica, ela está direcionada e focada na promoção de saúde mental, né? E aí, não é uma perspectiva simplista, né, de olhar para a saúde mental. Eu enxergo saúde mental em todas as áreas da saúde, né? A gente não pode limitar, né, e acreditar que o ser humano está em uma condição de saúde e que isso contempla apenas uma das suas dimensões, ou duas ou três, né? A gente precisa olhar para a complexidade humana. Né? Então, quando eu tenho uma doença clínica, né, isso está dentro de um corpo, né, que tem várias dimensões, né? Mental, espiritual, social, política, né? Então, sempre que a gente reduz o ser humano, né, a uma só dimensão, a uma só perspectiva, a gente perde, né, a potência desse sujeito. Né? Então, olhar para a promoção de saúde mental é olhar para esse componente, né, mas dentro de todas as outras atividades que a gente possa enquadrar, né, a gente possa compor junto com a saúde mental. Por isso que a gente não vai falar só, né? Onde você olha, mas tem um artigo de hipertensão, né? Tem um artigo de traumas na infância, tem um artigo sobre diabetes, né? O componente mental, ele está, né, presente em todas essas temáticas, né? Pensando na promoção. Então, não são só estudos com depressão, ansiedade, né? Transtornos mentais na infância, mas esse leque, né, de vivências humanas que compõem, né, a complexidade e que trazem consigo, né, a saúde mental. Né? Esse campo, né, que a gente às vezes não quer visitar muito, porque é desafiador. Né? Olhar para o conteúdo da nossa mente, como ela funciona, é desafiador. E às vezes a gente
se afasta, né? Uma das emoções que mais nos afasta de se autoconhecer é o medo, né? E isso deve ser feito de uma forma gradual, né? Homeopática, né? E se aproximando aos poucos, se interessando por si mesmo, né? E a prática de mindfulness é uma boa estratégia, né? Porque permite que a gente faça essa aproximação, né? Do nosso interior, né? Do nosso autoconhecimento, com aceitação, sem julgamento, né? Entendendo os nossos limites, né? E com autocompaixão, né? Os programas mais completos de mindfulness, né? Eles incluem as práticas que vão trazer para a gente essa possibilidade de desenvolver, primeiro a autocompaixão, né? Uau! E depois a compaixão com o outro, né? E é nessa ordem mesmo, né? Como é que eu posso emprestar alguma coisa que eu não consigo fazer nem por mim mesmo? Nossa! Então, essa é a ordem. Tem tanta generosidade, gentileza na sua fala que você emana os princípios do mindfulness e eu tenho o privilégio, mas assim, privilégio em caixa alta, de vê-la conviver. E a doutora Edilene é exatamente assim. Ela traz isso, é muito gostoso, porque o tempo todo, de uma forma muito gentil, você nos convida a fazer esta reflexão, a estar no presente, a não julgar, a entender o que está acontecendo e fazer achei belíssimo essa frase, né? Para você se olhar em primeiro lugar e você aceita o desafio. E essa gentileza de entender não é simples. Não é simples, né? Não é uma questão de, não fez porque não quis, não fez porque... Não, dá medo, sim, dá receio. O que a gente vai encontrar nesse processo, não é mesmo? Exatamente. E ao mesmo tempo, na sua fala, eu faço essa pergunta para todos os meus convidados, tá? Então não acha assim, é que eu tenho que fazer, porque quem vive esse universo das práticas integrativas é uma pergunta que é comum, a gente ouve sempre, e eu tenho que fazer de forma provocativa, porque nos bastidores a gente morre de rir dela. A pergunta é: tem evidência científica? Tem! Adoro! Conte-nos mais sobre isso. Tem a evidência científica, né, que na pós-modernidade tem sido, né, as âncoras para a gente estabelecer as nossas crenças, né. Então, na pós-modernidade, a questão da ciência, né, da pesquisa científica, ela é muito forte, né. Então, por conta, né, de um processo enorme, a gente teria que fazer um podcast só sobre isso, né. Mas por uma perspectiva, às vezes, mais positivista, né, do conhecimento. Sim. Mas a evidência científica hoje é um bom parâmetro, né? Um parâmetro para a gente tomar decisões, né? Para evidenciar práticas. Né? E mindfulness, né? A prática de mindfulness já tem um corpo de conhecimento, assim, bastante interessante, né? Ainda a gente diz que é incipiente, né? A área, ela é infante, né? Tá crescendo por conta, né? Olhando para a trajetória do tempo de outras áreas, né, que já têm sido exploradas pela ciência, né, ocidental há mais tempo. Mas a gente não pode resumir, né, conhecimento científico só na perspectiva da medicina ocidental. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para outros lugares no mundo, né, a psicologia indiana, né, a psicologia oriental, outros campos, né, de conhecimento que não tem uma visão tão positivista quanto, né, a pesquisa ocidental, a gente vai ver que eles têm, né, algumas evidências já mais antigas, né? Talvez não com esses termos, com esses nomes, mas já tem uma produção de conhecimento um pouco mais consolidada. Mas já, né, no nosso campo, se você olhar para os mapas de evidências, né, mindfulness, a prática de mindfulness está dentro, né, das que mais têm evidência científica. Né? Recentemente, eu acho que o estudo que foi bastante impactante para a comunidade científica, especificamente para quem trabalha com isso, já enfrentou muitos desafios, né, de ser olhado com menos valor,
né, Sim, pela entendo. comunidade. Você também compartilha, né, dessa experiência, As né, pessoas olhavam a gente com e uma cara de dó, de tipo, estudou tanto para agora se embrenhar nessa fase. Sei. exato. Então, a gente tem um artigo mais recente, né, que faz uma comparação, por exemplo, de uma medicação, né, que é padrão ouro para tratamento de ansiedade, o estalopram, Uau. e mostrando que o efeito, né, de praticar mindfulness por 8 semanas, que é um programa, né, mais ou menos completo, né, para iniciar essa prática, para trazer um repertório mínimo, né, para o sujeito poder exercitar esse estado mental. Não houve diferença, né, entre os efeitos dessas duas coisas. Sim. E Uau. aí, Thalita, assim, eu gosto muito de olhar para mindfulness e para as outras PICs também, né, e outras práticas de cuidado em saúde, na seguinte perspectiva: não é uma defesa única, né? Tem que praticar mindfulness, Uhum. sou contra a medicação, não se usa medicação, não é uma em detrimento da outra, sabe? Exato. Essa coisa de confronto, e uma é boa, a outra é ruim. Uhum. É aquela visão bem polarizada, né? A ideia é mostrar, né, quais as evidências de cada Exato. tipo de tratamento e o sujeito poder escolher, É né? isso. Então, se ele tá, olha, não é para mim, né, praticar mindfulness, essas práticas não me fazem sentido nesse momento, Uhum. né? Ou então, eu não quero lidar com os efeitos colaterais da medicação, né? Perfeito. Eu prefiro me envolver numa prática que eu não vou trazer nenhuma substância para dentro do meu corpo, eu vou trabalhar só com a questão endógena, né, de Uhum. coisas que eu mesmo posso produzir. E aí, assim, essa sensação, né, de poder decidir e de ter mais liberdade sobre si mesmo, que eu acho que é o grande diferencial, né, dessas possibilidades terapêuticas. E a ciência tem que servir para isso, né? Ela tem que mostrar, né, quais os benefícios, né, quais as aplicações, de que modo isso, para as pessoas poderem escolher, Uhum. né? Não é questão de direitos humanos, né? É uma questão de direito em saúde, Sim. né? De você poder escolher, né? O que você quer, que tratamento você quer, né? Qual faz sentido para você. Né, alguns estudos também têm mostrado, né? A gente já tem alguns estudos que trabalharam com o falso mindfulness, né? Um mindfulness simulado, para olhar para o efeito sham, né? O efeito da pessoa achar que tá praticando e não está, Uhum. né? E a gente percebe que ela não tem o efeito, Uau. né? Então, é a prática em si que traz esse efeito. Então, a gente teve aí uma consolidação importante, que aí, né, a comunidade científica começou a atribuir um certo respeito a isso, né, com grandes universidades, né, que começaram a estudar a questão da neuroimagem. Uhum. Então, quando você vê a mudança, né, de conectividade cerebral, a mudança de volume em áreas do cérebro, né, opostas às doenças, né, que estavam sendo tratadas pela prática da meditação mindfulness, né, a comunidade científica falou: peraí, né, tem alguma coisa concreta mesmo, né? As Sim. pessoas não estão só achando que estão ficando melhores, né? Elas Uhum. realmente estão tendo mudanças que são observáveis, né? Que a gente consegue mensurar. Uhum. Mas olha, que aula, Brasil. Não é possível que você não curtiu ainda esse episódio, gente. Aperta o botãozinho aí, não tem cabimento essa aula. Incrível que a doutora Edilane acabou de compartilhar tanto conhecimento. Quando a pessoa domina, você entende o que acontece, né, gente? Você entende o que acontece. Olha essa fala fluida que nos conduziu, não sei você, mas eu fui fazendo um mapa de toda a potência do mais. E olha que ela falou um 0,00 alguma coisa da potência do mindfulness na nossa saúde. E com essa gentileza toda, entendendo, porque a gente discute muito os lugares de fala, conflitos de interesse, a forma de você provar uma evidência científica. Então, olha essa gentileza na fala.
e trazendo toda essa potência que a gente pode trazer o mindfulness para nossa vida. E sim, você, enquanto usuário do sistema de saúde, enquanto um cliente, enquanto uma pessoa que está nos ouvindo, mas você enquanto profissional também. Porque é uma prerrogativa, né? Nós, profissionais da área da saúde, a gente faz juramento para garantir o máximo possível de promoção, prevenção, saúde e segurança para o paciente. Isso é pressuposto básico. Mas quando nós, profissionais, também entendemos e estamos diante de uma ferramenta com tantas potencialidades, imagina você ofertar, isso é incrível. Isso vai 100% ao encontro do propósito do Instituto Pavarini, que é falar das práticas integrativas para que as pessoas de fato tenham escolha. Eu garrei isso como um propósito, porque a opção de escolher é sua, mas para isso você precisa saber que elas existem. Para isso você precisa saber que tem as evidências, que você vai passar por um programa, né? A gente sempre fala, né, gente? Não é milagre, né? Não tem milagre em canto nenhum. Tem um trabalho de compaixão também, que é consigo mesmo, e de escolhas. Olha essa evidência. Eu imagino o burburinho que fez, Nani, esse tipo de pesquisa. A gente tem olhado assim para os próprios princípios, né? Até quando a gente fala da política nacional, né? De implementação das PICs no SUS, isso nos gera preocupação, né? Você sabe, né? Da questão da formação, né? Então, colocar uma pessoa dentro desse processo, né? O profissional precisa realmente estar capacitado e habilitado para fazer isso. Né? Exato. Porque produzir vamos fazer um comparativo, né? Claro que algumas coisas não se comparam, mas dentro desse lugar, né? Dessa caixinha de possibilidades terapêuticas, né? Então, quando você olha para uma medicação, você consegue fazer, né, aquele princípio ativo em diferentes laboratórios, você consegue dosar, aqui tem 500 miligramas, aqui tem 200, e tarará, e tarará. Para esse tipo de parâmetro, para possibilidades terapêuticas como as PICs, ele é mais difícil de ser controlado, né? Uhum. Então, como é que eu posso garantir, por exemplo, que a pessoa recebeu, né, durante um programa de 8 semanas de mindfulness, né, as orientações e que ela acessou, né, conforme o esperado, né, os estados que as práticas que compõem esse programa se propõem a permitir a ela, uhum. Né? Então, assim, tem várias questões que a gente tem discutido, né? E é um lugar muito delicado, Thalita, porque é nesse lugar que a gente pode ter o enfraquecimento, a desvalorização dessa possibilidade terapêutica, né? Que as pessoas têm direito de ter acesso, sim, né? Mas que podem ser desvalorizadas, né, a partir de uma implementação pouco cuidadosa, né, uma formação pouco cuidadosa, né, que realmente não garanta que esse profissional ele tem, né, as habilidades necessárias para conduzir, né, uma pessoa nessas práticas. E aí o problema não está com a prática, né, o problema é quem está implementando ela. Então são coisas que a gente passa pelo nosso campo de preocupação, né? E ir acompanhando isso de forma muito tranquila, né? Aceitando que estamos num processo de formação de profissionais, né? Isso é muito importante. Né? Muito. E essa sua fala, inclusive, eu tive o privilégio... eu falo mesmo. Eu tive o privilégio de participar de um programa de 8 semanas, conduzidos pela doutora Edilane. Olha, foi absolutamente incrível. E assim, essa questão da formação, ela é muito séria, porque lembra dos princípios? Primeiro você tem que se cuidar. Então, como é que eu vou sair aplicando mindfulness dos outros, Brasil? Que isso? Não é porque você aprendeu uma técnica que... Não, tem carga horária, tem as técnicas, você tem que passar pelo processo. E eu passei por um processo, e falando publicamente, porque na pesquisa a gente não identifica o sujeito, mas eu vou falar de mim aqui.
Foi muito importante, porque eu tava passando por um processo muito difícil na minha vida, mas muito particular, assim, mas aquele que você fala, nossa, gente, capotei, não sei nem de onde veio. Então foi esse processo que eu acabei passando e foi fundamental eu passar por os encontros que nós tínhamos, praticar os exercícios. E sim, tem um momento que é bem desafiador, que é difícil. Vou falar pra vocês, eu até mandei e-mail pra desistir. Tu acredita? Olha, cara de pau. Você fala, mas. Porque, na verdade, eu estava preocupado com a pesquisa também. Falei, não posso impactar numa pesquisa, a gente sabe da seriedade. Mas, gentilmente, a equipe falou, vamos dar sequência, a gente entende. Porque essa aceitação também é muito importante, é muito generosa. E, por exemplo, hoje eu fiz o exercício, mas eu não me sinto capaz de conduzir uma prática. Então, a formação, de fato, ela é vital. Porque pode acontecer da pessoa ter alguns... Como que eu posso... Não seria... como se a gente fosse comparar com medicamento, efeito colateral. Mas não é... Pode acontecer de, numa prática, você ter que acolher essa pessoa de uma maneira bastante assertiva, não é, doutora Edilane? A gente está acessando camadas de consciência que estavam não acessíveis ou não vistas pelo sujeito, né? Na verdade, não emerge nada que não seja dele, né? Mas talvez por algum motivo, né? Ou por ainda não estar pronto para isso, a mente é sábia, né? Então, ele não estava acessando algumas coisas, né? E esse acessar, ele precisa ser dentro de um processo de muito cuidado, né? No final, né, assim, na última do programa, quando a gente está no presencial, a gente propõe um meio-dia de imersão, né? Então a gente fica um período maior em silêncio, né? Chega a ficar 4, 5 horas em silêncio, só praticando, né? E é um aprofundamento importante, né? Quando você faz as 8 semanas. E aí as pessoas se animam porque tem uma experiência positiva, né? Depois de 8 semanas de um processo bem conduzido, né? Então essa imersão ela vai muito bem, né? E aí elas já se animam e se empolgam e dizem, eu quero fazer um retiro, né? De alguns dias, né? Existem alguns retiros, né? Vipassana, né? Algumas outras possibilidades de você ficar imerso, né, em um silêncio por um tempo prolongado, né? Eu sempre sou muito cuidadosa com isso, né? Porque não é todo mundo que está preparado para isso. Perfeito. Né? Então, assim, é algo que, assim, quanto mais gradual for, né, essa exploração, né, de si mesmo e a construção dessas habilidades, né, menor o risco de você ter uma experiência negativa, né, e traumática dentro desse processo. Né? E também tem uma variabilidade de formas de acessar o estado de mindfulness, né, o estado de atenção plena. Tem pessoas que falam, olha, eu nem me atrevo a praticar porque eu não consigo ficar sentada, parada, né, com o olho fechado, né? Então vamos praticar em movimento, com o olho aberto, né? Vamos praticar em alguma atividade do seu cotidiano e aí a gente vai trazendo os elementos, né, que caracterizam esse estado para algo que você se sente mais seguro e confortável, né? Então, me preocupo com a difusão dessas práticas quando elas são compreendidas de forma incorreta, né? Tem uma postura específica para praticar, né? Então, você tem que esvaziar a sua mente, né? Então, algumas falas que, assim, todo esse processo ele tem que se adaptar à pessoa, né? Então, o instrutor que vai conduzir esse processo, ele vai trazendo essas acomodações, porque precisa ser confortável, né? Afinal de contas, nós estamos fazendo isso para na contrapartida das mazelas da pós-modernidade, né? Sim. Que é a multitarefa, né? Hiperconexão, né? Piloto automático, né? E uma necessidade de exposição, né, de uma identidade que nem sempre corresponde ao seu verdadeiro eu, né? Mas é aquela exposição social, né, principalmente nas redes, né, que você acaba construindo, né,
claro, sempre tem um propósito, mas que é muito diferente, né? E vai se distanciando cada vez mais da sua identidade real, né? E sustentar isso depois, né? Se você não leva você a estar cada vez mais distante da sua autoconsciência, né? Para poder sustentar essa identidade construída socialmente, né? E que agora você não pode se descolar dela, né? Então, tem que ser com cuidado, né? Tem que ser devagar, respeitando o seu tempo, respeitando a sua capacidade, né? De dar conta disso tudo. Ai, Deus, é que é bom demais te ouvir, Nani, é bom demais. Eu gosto muito de falar em relação à aromaterapia, tanto com os meus pacientes ou quanto as minhas alunas, na formação que tem pelo Instituto Pavarini, que a gente vai na velocidade e profundidade que aquela pessoa dá conta. Que a gente tem responsabilidade sobre as caixinhas, né? Então, assim, não dá pra fazer, próxima semana, daqui um mês você volta. A gente tem que dar esse suporte, né? Então, sempre na velocidade e profundidade, para que seja gentil, justo as práticas integrativas não seguirem esse caminho, e a gente ir contra o que elas são por definição, gente. Não faz sentido fragmentar, pegar um pedaço, não, realmente não faz nenhum sentido com o propósito dessas práticas integrativas para a gente associar os nossos cuidados. E eu queria que você comentasse um pouco o que eu falei lá no comecinho do CEMIT. Conte-nos mais sobre isso, que eu tive a honra de conhecer. Dá licença, tá, Brasil? Eu fui, que isso? Eu conheci. Bom, Thalita, em 2015, né, eu já praticava alguns formatos, né, de meditação, mas era uma questão de prática pessoal. Em 2015, né, eu fui atravessada, né, eu falo atravessada porque foi algo que chamou muito a minha atenção e foi uma peça importante para conectar, né, algumas necessidades que eu identificava, né, nessas ferramentas que a gente tem para promover saúde mental, para promover bem-estar, felicidade, né? E Mindfulness chegou, né, num congresso fora, e eu volto desse congresso e assim, né, a Thalita me conhece, né, de espaços outros, e eu enfiei na minha cabeça que eu quero saber tudo sobre isso e agora eu vou. Esse é o meu norte, né? E aí, em 2016, né, a gente conseguiu fundar, né, o Centro de Mindfulness e Práticas e Terapias Integrativas, né, no campus da USP de Ribeirão Preto, vinculado à Escola de Enfermagem, né, que é onde eu me vinculo ao Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas. Nós conseguimos um espaço numa casa, né, dentro do campus, e inclusive agora a gente mudou de casa, né? Estamos com um espaço um pouco maior, que foi o espaço que a gente te recebeu, né? Foi uma alegria ter você aqui com a gente. E o CENIT, ele emerge dentro do lugar da extensão, né? Então, o foco primário dele é disseminar e ofertar as práticas de mindfulness, né? E outras terapias integrativas para a comunidade, né? Mas como na universidade a gente tem um compromisso, né, de articulação das atividades fins, né, ele está todo costurado, né, e faz relação aí com a atividade de ensino. Então, tanto formação de graduação, pós-graduação e capacitação, pesquisa, né? Então nós temos esse compromisso no CEMIT de produzir conhecimento científico e evidência, né? Não só evidência que confirme, né, e vá de encontro com as práticas, mas também aquelas que, olha, isso aqui tem um efeito colateral, isso aqui não é bom assim dessa forma, né? Então, assim, a produção de evidência científica é ética, né? E também com a internacionalização, né? Nessa perspectiva da internacionalização, nós recebemos vários, né, pós-doutorandos de colaboração que a gente tem com outras universidades, e aí temos recebido esses professores aí de outras universidades no México, no Canadá, e já temos uma filial, né, do CEMIT no México, é o CEMITIM,
Brasil. O ano passado a gente formou os primeiros 10 pesquisadores, né, docentes das universidades mexicanas. A gente tinha uma variabilidade em todo o território mexicano. Os primeiros instrutores para aplicar o programa de 8 semanas. Então, aí já aproveito e explico como é que funciona a formação, né? Esse pessoal faz as 8 semanas, né? Então, ele aprende a praticar mindfulness enquanto um exercício, uma prática pessoal, né? Fica um tempo com isso, né? Elabora o que precisa, encaminha o que precisa, começa a incorporar isso no seu dia a dia, né? Nas diferentes atividades que compõem a vida dessa pessoa. E aí ela vai para uma formação enquanto instrutor, né? Essa formação é mais prolongada, ela prevê, sim, retiros em silêncio mais prolongado, né? Para que, assim, qualquer prática que um instrutor vai ensinar, ele já realizou inúmeras vezes, né? Perfeito. Então, assim, ele está realmente preparado para dar a mão, né, no sentido metafórico, mas dar a mão e às vezes dar a mão literalmente, Sim, né, sim. para aquela pessoa que ele tá instruindo, né, e porque ele tem repertório pessoal, né, ele tem experiência pessoal em praticar. Então essa é a formação. Então, o CEMIT é esse lugar que a gente tem muito carinho por ele, Sim. né? Mais recentemente, a gente já conseguiu desenvolver as outras frentes, que era a missão, né? Quando eu fundei o CEMIT, eu queria andar, né, de mãos dadas com as outras práticas integrativas. Então, hoje a gente já tem Reiki, auriculoterapia, yoga e aromaterapeutas, né? Não temos a Thalita aqui com a gente, seria, né? Mas a gente tem aromaterapeutas que seguem ela, né? Que tem ela como referência, né? Para o trabalho. Então, basicamente, o CEMIT é esse lugar, né? E aí, aproveitando, né? Que eu estou falando da fundação do CEMIT, que isso mistura um pouco com a minha trajetória pessoal e profissional, né? Eu queria desmistificar um pouco, né? Então, quando você vai falar de, pratica mindfulness, né? Tem uma tendência das pessoas chegarem e falarem assim, você é tranquila, né? Porque você pratica mindfulness, né? Desculpa. Brasil. Os bastidores. Promover meu estado de mindfulness é, inclusive, promover a consciência das minhas agitações, né? Das minhas agitações mentais, né? E de como que performance eu crio na vida, né? Nas diferentes coisas que eu faço. Então, você não pratica meditação, né? Porque você é tranquilo. Talvez você pratique porque você precisa abrir algum espaço de tranquilidade na sua vida, né? Então, talvez depois, né, de muita prática, você se torne um sujeito um pouco mais equilibrado, né? Que é isso que a gente tem visto nos estudos, né? E tem acompanhado a transformação das pessoas, né? Mas não é uma questão de ser passivo, de ser tranquilo, de aceitar tudo, né? Mas de ter consciência, né? Sobre si mesmo. O que um sim ou um não que eu digo, como é que isso reverbera no meu corpo, né? Nas minhas emoções, na minha mente. E aí eu poder escolher aquilo que me faz bem, sabe? Aquilo que me deixa mais feliz, né? Aquilo que me traz bem-estar, né? E não aquilo que a mídia me indica, aquilo que a família estendida me obriga, ou amigos que talvez não são tão amigos, né? Querem que eu faça, né? Então, é um conhecer por dentro, né? Para poder estar para fora de uma forma mais equilibrada, mais condizente com quem eu quero ser, eu posso ser, né? No final das contas. Nossa, muito obrigada por essa sua fala. E só para dizer, gente, não é que nos bastidores eu brinquei. Não, gente, a Nani, ela é exatamente assim. E por vezes, você teve um efeito ansiolítico na minha vida.
por inúmeras vezes. Porque, né, discutimos questões que, né, você fala, meu Deus do céu, como é que, da onde eu vi? Trazia umas demandas intensas que mexiam com a gente e a Nani sempre trocou com a gente para fazer esse movimento de reconhecer e tomar uma decisão ativa e não passiva. Então é nesse sentido que eu falei, os bastidores. A Nani sempre fina e elegante, né, Brasil? Que isso? A diva, que isso? Sempre fina e elegante. Mas sempre nos ensinando este lugar, né? De entender o que aconteceu com você e o que você vai fazer com essa informação. Nessa ótica que ela descreveu também do Mindfulness, que eu não tenho competência para replicar, né? Melhor se ouvir de novo. Com essa gentileza que tem. E foi uma honra mesmo receber, estar lá, vendo a concretude de um. Gente, é um sonho. E paga-se um valor alto para realizar sonho, independente se é pessoal, se é profissional, paga-se um preço alto. Não é simples manter isso, inserir um centro como esse dentro de uma universidade pública, com todos esses braços, extensão, internacionalização. Gentilmente, tem outros estudos relacionados à dor crônica. Meu Deus, não dá tempo de falar tudo, Nani, você vai ter que voltar mesmo. Então... Por vezes eu estou em alguns congressos falando de práticas integrativas, eu carrego a Nani. Carrego as pesquisas dela, né? Para falar das evidências científicas dos mindfulness em diversos aspectos, porque é muito importante a gente sensibilizar outros profissionais também. E fica o convite para você se abrir às possibilidades de conhecer o mindfulness com essa ótica. Não é milagre, é um processo, mas que vai na velocidade e profundidade que você dá conta, porque os instrutores bem formados vão te conduzir de uma forma extremamente generosa que a gente está sentindo falta. A gente está sentindo falta desse olhar que você tem e que os instrutores que você formam têm também, os seus alunos. É uma extensão, gente. Passou pela Nani, é isso, entendeu? Passou pela Nani, a gente olha o mundo... Você fala, poxa vida, vou repensar. Isso é tão benéfico para a saúde mental, não, né? Só estou fazendo um recorte, não é apenas na saúde mental. Nani, meu Deus, o tempo passa, Brasil. Mas eu gostaria, se você puder, é que você já falou tanto, né? Pensando em fim de ano, essa proposta do Mindfulness, eu acho que é um convite para você. Talvez já agora ler alguma coisa, conheça o CEMIT, conheça as publicações da doutora Edilane. Mais um 2025 aí eu convido você a se permitir orar ao Mindfulness. E pensando que agora é o último episódio do fim do ano, se você... tudo que ela fala é tão bom, gente. Mas se você gostaria de dar algum recado, que aí a gente já vai para as finalizações. Olha só que responsabilidade, hein? Você sempre me trazendo para esse lugar, né? Que eu adoro estar com você nisso. Essa questão, né, a nossa relação com o tempo, né? Da humanidade com o tempo. Então, a gente está falando aqui de mindfulness como algo inovador, né? Para como a gente tomou os caminhos hoje, né? Talvez mais distantes da autoconsciência, né? Desse espaço de intervalo que existe entre uma inspiração e uma expiração, que às vezes a gente nem nota, né? E lembrar que, assim, essas práticas existem, né, há 2.500 anos, né? E a gente tem trazido agora como uma perspectiva de inovação em saúde, né? E aí, pensando no final do ano, né? Todo final de ano é um fluxo curioso, né? Eu gosto de observar e sentir o meu próprio comportamento, assim, né? Como é que eu recebo isso tudo, né? Na pós-modernidade, né? Na contemporaneidade, a gente traz, né, uma estruturação de trabalho para a vida pessoal, né? Então, a gente vai sair de férias, a gente faz metas, objetivos e um plano da viagem que a gente tem que seguir, né? Como se estivesse estruturando uma atividade de trabalho.
Da mesma forma, no final do ano a gente tem né, toda uma pulverização para ver, né, atingir as minhas metas do ano, né, que novas metas farei para o próximo ano. E aí eu deixaria aqui para que a gente tivesse autocuidado, né, conosco. Né? Acho que a gente merece um pouco mais do que isso, né? A gente talvez mereça entender que todos os anos vão passando, tem o final do ano, o começo do ano, isso é só uma demarcação, né, organizacional em meses, né? A vida continua, né, independente de Réveillon, né? E talvez fazer uma análise pouco compassiva, pouco autocompassiva dessas metas, faça a gente entrar num fluxo assim, nossa, eu não consegui fazer nada do que eu me propus, né, no dia 1º do ano, quando começou o ano, né? Então, que você possa vivenciar esse período, assim, talvez com uma lógica não trabalhista, né? Para ocupacional, para sua vida pessoal, né? Simplesmente sinta, né, a demanda do corpo, a necessidade do corpo que se acumulou ao longo desse ano, né? É um período de recesso, um período de menos atividades, né? O que teu corpo está pedindo, né? Com que pessoas o teu coração está pedindo para ficar, né? Para falar, para trocar mensagem, né? Será que é mais importante o que o teu estômago, né? Tua fome está pedindo para comer, ou o que o pessoal tem postado aí nas redes sociais como a ceia ideal de Natal, a mais famosa, né? Então o meu convite que fica, né, é para que a gente possa viver essa finalização, né, que é só um marco temporal, né, com autocompaixão, né, e sem exigir de nós além do que a gente pode dar nesse momento, né, e lembrar que se eu estiver respirando já tem muita coisa complexa acontecendo, né, e isso já é motivo de ser grato. Acho que é isso, minha flor. Obrigada, viu? Deus, eu que agradeço, gente. Eu vou te pedir, eu vou pedir até para a equipe fazer um corte dessa parte. São vários cortes que eu vou fazer, mas assim, como é bom. Obrigada pela generosidade de nos lembrar de sermos gentis com a gente. Me tocou muito a parte do veja, perceba o seu corpo, perceba o seu coração, com quem você quer estar, os alimentos. É sempre. Você entendeu por que doutora Edilane tá aqui? Você entendeu? Você entendeu por que a gente ocupou outros espaços e eu fico babando nela, sabe? Eu fico admirando ela e fico com nojo falando, minha amiga, entendeu? Nani, obrigada pelo seu tempo. Foi um desafio conseguir a agenda. Finalização não é simples no fim do ano, mas gentilmente você conseguiu encaixar um tempo na sua agenda. Sou muito grata. É um presente para todos nós, todos que acompanham o Instituto Pavarini e todos que vão te ouvir, porque é sempre um deleite. Nani, muito obrigada mesmo por tudo. A gente continua nos bastidores, porque é assim, na agarramos, entendeu? Eu que agradeço, viu, Thalita? Quando a gente sabe que pode escolher, né, estar aqui, né? Esse tempo de vida, essa 1 hora que eu passei com você foi uma escolha, né? Porque eu já identifiquei que isso me faz feliz, né? Então, eu pude estar aqui com você e tô assim, super me sentindo, meu corpo está super bem, minha mente está bem, de ter falado de algo que eu acho que talvez possa ser útil, né, para alguém, e que seja, Será? né? Certamente será. Muito, muito feliz mesmo. Muitíssimo obrigada. Agradeço mais uma vez a doutora Edilane por tudo que ela faz, tudo que ela trouxe hoje. E agradeço você que acompanhou este episódio. Compartilhe que estas mensagens e informações, evidências científicas cheguem o maior número de pessoas. E se eu conto com você, com esse compartilhamento, é uma ação simples para levar tanto conteúdo de qualidade, tá? Você entendeu do que a gente está falando, não é mesmo? Então, muito obrigada a você que esteve aqui,
que você tenha um findar de ano e um começo de ano absolutamente fantástico e gentil com você. Eu aguardo você nos novos episódios em 2025, aqui do podcast do Instituto Pavari. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.